Flamengo tenta a contratação do zagueiro Jair, ex-Santos e Botafogo, e atualmente no Nottingham Forest da Inglaterra. Santos tem interesse na contratação de Michael. Atacante pode deixar o clube na próxima temporada. Felipe Luiz, entre os 10 maiores treinadores do mundo. E mais, arrebentando na Roma, Wesley desperta interesse do Real Madrid. E Flamengo pode levar bolada. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família. Hoje tem terça premiada no Pix do Milhão. Por apenas 20 centavos você concorre a 40 mil reais. Lembrando, tem aí a premiação especial de Natal. 100 mil reais no dia 26 é a ação Pix de Natal e você participa, concorre por apenas 50 centavos. E tem a ação principal, Pix da virada, 2 milhões para o primeiro colocado, 1 milhão para o segundo colocado, 1 milhão para o terceiro colocado e 1 milhão para o quarto colocado. Você adquire seus pontos clicando no link no comentário fixado na descrição ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. Segundo o jornal O Globo, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do zagueiro Jair, ex-Botafogo e Santos, e que atualmente está no Nottingham Forest da Inglaterra. Aos 20 anos, o jogador disputou apenas 2 partidas oficiais desde que chegou ao clube inglês. Até o momento, a diretoria rubro-negra não apresentou uma proposta oficial, mas caso avance e esse interesse passe para uma proposta, a ideia do Flamengo é um empréstimo com opção de compra. Com o objetivo de rejuvenescer o elenco para a temporada 2026, Jair é visto com bons olhos internamente. O jogador foi vendido pelo Botafogo ao Nottingham Forest por 12 milhões de euros, valor que gira em torno de 78 milhões e 500 mil reais. Eu deixo aqui para você, nessa nossa primeira enquete, o que você acha de uma possível contratação do zagueiro Jair? É um novo xerife ali, né? Dizem que ele é muito parecido com o Léo Ortiz, principalmente ali na pegada, na saída de bola, na construção das jogadas, um zagueiro muito seguro, né? Bem posicionado dentro de campo, já recebeu elogios de um monte de gente, jornalistas, torcedores, treinadores, e saiu daqui realmente jogando muita bola. Deixa aí nos comentários, Jair na mira do Flamengo. Parece que o Flamengo está desistindo do Vitão, hein? Já começa a pintar aí um outro nome, surgindo um outro jogador, né? Da Europa, pode ser mais um reforço aí vindo da Europa, e o que chama atenção aqui é a idade, né? Do Jair, 20 anos, tem idade aí para arrebentar por muitos anos no futebol. Deixa aí nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Bom, segundo o jornalista Léo José do Coluna do Fla, o Santos tem sondado a situação do atacante Michael nos últimos dias. O clube paulista está buscando alternativas no mercado, visto que Guilherme é alvo do futebol árabe. E o contrato do Michael com o Flamengo é válido até dezembro de 2028. Contudo, o José Boto, diretor de futebol, está disposto a negociar o atleta. Michael não teve muita participação na temporada de 2025, né, por conta ali da competitividade no setor e na posição do Michael. E algumas lesões também atrapalharam o atleta. Deixa aí nos comentários o que você acha, né, dessa situação do Michael. Você acredita na volta por cima do robozinho ou não? Ele pode procurar um clube, o Flamengo tem que negociar ele nesse próximo ano de 2026. A sua opinião é muito importante. Esse interesse do Santos, o Cruzeiro também tinha interesse no Michael, só que os caras, quando eles descobrem quanto que o Michael ganha, eles se assustam, porque a antiga gestão, Marcos Braz e Rodolfo Landim, colocaram o salário dos atletas lá em cima, lá no topo. Inclusive, eu vi uma reportagem dizendo que o BAP não gostou de alguns contratos de jogadores que extrapolaram, estão fora da realidade, e que esses contratos serão revistos. E na renovação,
eles vão ganhar menos, né? Bem menos, porque está fora da realidade dessa diretoria, né? Do que eles entendem em termos de salário. Vocês vê, para ter uma noção, uma diretoria pensa diferente de outra, né? E a antiga diretoria colocou os salários lá em cima, né? Enfim. E aí o Michael tem um salário muito alto, né? O problema é esse. Como é que vai negociar um jogador aqui para equipes brasileiras? Principalmente nós estamos falando aí do Santos, que não tem assim, não está nadando em dinheiro, né? Para contratar um jogador. Então o salário alto do Michael dificulta qualquer tipo de negociação para equipes aqui do Brasil. A exceção uma e outra aí que tem condição de pagar o que o Flamengo paga, mas realmente clubes do Oriente Médio lá, do mundo árabe, eles têm condições sim de pagar o que o Michael recebe no Flamengo. E esse negócio com o Santos, se realmente de fato acontecer, isso pode inviabilizar a ida do Michael para o Santos. Mas o próprio jogador ele quer deixar o Flamengo, porque ele quer atuar. Mas o problema é o salário, né? Nem todo mundo tem condição de pagar o que ele recebe do Flamengo para não jogar. Isso aqui é o pior. Bom, a gente segue aqui falando que o Wesley está se destacando muito na Roma, da Itália. Ele vem sendo um dos principais jogadores. Toda partida ele ganha como o melhor do jogo. E aos 22 anos, ele vem encantando os italianos, os torcedores da Roma. Não só os italianos, mas também os espanhóis. O Barcelona há muito tempo, né, tinha interesse no Wesley, continua tendo. O Real Madrid, a mesma coisa. Só que agora tem uma novidade, né? Segundo o portal inglês Talksports, o Real Madrid acompanha de perto o desempenho de Wesley. Além disso, as boas atuações do jogador despertam o interesse tanto do Real quanto do Barcelona. Dessa forma, o cria do Ninho pode aí provocar uma disputa, né, entre dois gigantes da La Liga. O Flamengo negociou à época essa transferência, a venda do Wesley para a Roma por 25 milhões de euros, 163 milhões de reais após o destaque do lateral no clube. Além disso, o time italiano considera o jogador um ativo importante e só aceitaria vendê-lo mediante uma proposta irrecusável. E o que seria uma proposta irrecusável para a Roma hoje? Real Madrid, Barcelona, qualquer equipe do mundo que quiser tirar o Wesley de lá. Entre 40 a 50 milhões de euros. Aí sim, a Roma entende que é uma proposta irrecusável e aí não tem como segurar o Wesley. E aí nós estamos falando de valores entre 180 a 225 milhões de reais. O teto é 225, começa a conversar a partir de 180 milhões. Mesmo assim, a transferência ainda não é 100% garantida, né? A informação é do jornalista inglês Andy Brassell. E aí, o Real Madrid, que tem interesse no Wesley, e o Barcelona também, se uma dessas duas equipes contratar o Wesley, vai cair aí uma bolada nos cofres do Mengão. Essa informação a gente não tem precisamente o valor, mas o Flamengo tem sim uma porcentagem, tá lá amarrado lá no contrato, né? Só no final do ano, no balanço, é que a gente vai saber aí em dezembro, né? Agora já vai... É agora, né? O Flamengo vai mostrar aí o balanço financeiro de cada venda, né, qual a porcentagem de cada atleta que o Flamengo ficou, né, se o Flamengo vendeu a totalidade, se o Flamengo ficou com uma parte, se tem ali uma parte de venda futura, né, tudo isso entra no balanço do final do ano, de dezembro para janeiro. Aí sim a gente tem aí a noção de quanto o Flamengo pode ganhar numa possível venda, e são valores aqui altíssimos, né? Porque nós estamos falando de 180 a 225 milhões de reais, realmente outro patamar. E a Roma tá feliz da vida lá com o Wesley, que deu certo, né? Caiu como uma luva lá com o técnico Gasperini, que desde que o Gasperini estava na Atalanta já curtia o futebol do Wesley, tentou naquela oportunidade tirar o Wesley do Flamengo. Vocês recordam, né, que a Atalanta fez uma proposta naquela época de 18 milhões de euros, mas o Flamengo recusou. O Wesley já estava de malas prontas e foi bom, porque um tempo depois o Flamengo vendeu por 25 milhões de euros. Olha essa notícia aqui, gente, para fechar o vídeo, mas antes eu quero lembrar que tem o Shopping do Rafla, tá bombando, tá todo mundo comprando aí, né? Você pode passar o Natal com o manto do Mengão, tem masculino, tem feminino, tem todos os tamanhos, tem todos os modelos e tem todos os valores. É o Shopping do Rafla que tá fazendo o maior sucesso aqui no YouTube. E não é só camisa do Flamengo não, né, produção? Tem eletrodoméstico, produtos eletrônicos, perfume, tem troféu,
tem quadro comemorativo, é só usar o nosso link, vou deixar aqui no comentário fixado. Você pode também clicar aqui na aba Produtos e adquirir. Entrega em todo o Brasil, você pode ficar tranquilo, é só comprar lá, botar o seu CEP direitinho, endereço, vai chegar aí na sua residência. Olha, gente, o Filipe Luís deve estar comemorando muito, porque além dos títulos da temporada, ele se tornou aí, ele está no top 10 dos maiores treinadores do mundo da atualidade. Filipe Luís é o 10º melhor treinador do mundo, segundo a IFFHS, ao lado de Krunoslav Jurčić, do Pirâmides, né, adversário do Flamengo aí na Copa Challenge. Flamengo que eliminou o Pirâmides após eliminar o Cruz Azul. Então, o Filipe Luís deve estar curtindo muito esse momento. É um momento profissional excelente. Conquistou tudo em 2025, o melhor ano aí. Acho que ninguém imaginava que o ano do Flamengo seria assim, com todos os títulos. O Flamengo só não ganhou o Mundial, mas realmente foi uma loucura esse ano, né? Um ano com muitas taças, um ano muito intenso, um ano em que o Filipe Luís deu a volta por cima, aprendeu muito com os erros, né? E tá aí, na lista dos 10 maiores treinadores do mundo, o Filipe Luís é o 10º. O que não dá para entender aqui nessa pesquisa do IFFHS é que, de forma inacreditável, o Abel Ferreira do Palmeiras está na 9ª colocação, ou seja, está à frente do Filipe Luís nessa pesquisa aqui, que é uma pesquisa que eles fazem todo ano. Olha, se o Abel Ferreira está à frente do Filipe Luís em 9º e o Filipe Luís está em 10º, e o Filipe Luís ganhou tudo e o Abel Ferreira não ganhou nada, não dá para entender muito bem essa pesquisa. Essa pesquisa não é o passado, é o presente, o que aconteceu na temporada. E o Filipe Luís ganhou tudo e o Abel Ferreira não ganhou nada. Então não dá para entender porque que o Abel Ferreira está na frente do Filipe Luís. Sinceramente, faltou aqui uma explicação. Não me convenceu não, tá? Não me convenceu essa pesquisa aqui dos 10 maiores treinadores do mundo. Abel Ferreira foi vice em tudo, não ganhou nada, foi eliminado pro Corinthians na Copa do Brasil, perdeu o Paulistão pro Corinthians, foi vice da gente no Brasileiro, perdeu a Libertadores pra gente, ficou só de camarote, de sofá assistindo tudo, né? É realmente incrível. Ainda viu o seu maior rival ali, né, o Corinthians, ganhar a Copa do Brasil. Não sei se foi prêmio de consolação, mas não dá para entender o Abel Ferreira na frente do Filipe Luís. Esse ano de 2025 não dá para entender. Tá boa, essa pesquisa aqui tá furada. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!